Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao nosso canal Degustação Teológica, isso mesmo, são vídeos de degustação sobre teologia, e sobre Bíblia, sobre vida cristã e também do cotidiano em geral, né? Que pode envolver política e outros temas, mas sempre ligados na cosmovisão cristã com uma abordagem teológica, tá bom? Quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal e você que não está inscrito, eu quero pedir que você se inscreva no canal, tá bom? Para fortalecer aqui o nosso trabalho, né? Inclusive, eu quero pedir também que todos, ao estarem inscritos no canal, né, acompanhem os nossos vídeos e você dá um joinha, né, dá uma curtida aí, o seu joia aí, tá, no nosso vídeo, por favor, para que você possa dizer ao YouTube que esse vídeo é um vídeo interessante, vale a pena ter esse vídeo aqui. Isso aumenta a visualização, tá, do vídeo e faz com que mais pessoas possam ver o vídeo. Lembrando ainda que seria interessante você compartilhar também com seus amigos, com suas amigas, no grupo de WhatsApp ou talvez aí no Facebook, no Instagram, tá bom? Deus abençoe sua vida. Lembrando que não sou o dono da razão, não é tudo que eu falo aqui que está na ordem do absoluto, mas eu compartilho com vocês aquilo que eu penso e entendo como uma teologia sadia, tá? Lembrando a todos que eu não sou uma pessoa que vive de fazer vídeo, tá? De internet, eu não sou um youtuber, tá bom? Eu sou um pastor evangélico, tá bom? Eu sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá? Aqui na cidade de Caieiras, em São Paulo. Inclusive, você está convidado a participar dos nossos cultos, tá bom? Será muito bem-vindo. Agora, eu sou o Davi Domenicali, tá? Como eu disse, sou pastor e também teólogo de formação. Também atuo como orientador, professor de teologia, tá? Bom, então vamos seguir em frente. Esse vídeo hoje eu vou falar sobre a autoria do Pentateuco, Eu peço que você, por favor, fique até o fim, tá? Veja o vídeo completo, tá bom? E não faça nenhum comentário antes de ver o vídeo inteiro, por gentileza, tá bom? Bom, é o seguinte, a pergunta é: Moisés é o único autor das Escrituras? Que ele é o autor do Pentateuco, das Escrituras que eu falo, é dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Inclusive, deixa uma dica aqui. Junto com esse vídeo que você está vendo aqui, junto com esse vídeo, procura ver esse outro vídeo no canal, que é recente. É uma fala sobre a teologia ortodoxa, tá? Uma análise da teologia ortodoxa. Esse vídeo aí que é recente, que eu fiz recentemente. Um vídeo longo, de 1h30, né? Mas depois que você ver esse vídeo aqui, assista aquele vídeo, tá? Para você somar com as informações que eu tô passando aqui. Por favor. Queridos, todos sabem que eu sou contra a teologia liberal, progressista. Todo mundo sabe, né? Sou contra a teologia liberal porque eu me declaro teólogo ortodoxo. Sou contra a teologia progressista porque eu me entendo como um teólogo conservador. Beleza? Por isso que eu falei para você dar uma olhadinha no vídeo que eu falei sobre uma análise da teologia ortodoxa, porque lá eu explico melhor o que é a ideia de ser um teólogo ortodoxo conservador. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não sou um fundamentalista, tá? E não, muito menos um fundamentalista radical, tá? Então que isso fique muito claro.
para todos aqui. Além de você ver o vídeo sobre uma análise da teologia ortodoxa, que eu fiz recentemente, que eu já mostrei aqui para você, procura no canal e encontra, você tem esse outro vídeo também, olha. Uma crítica que eu faço contra a teologia liberal, as heresias da teologia liberal. Esse vídeo também está no meu canal, tá bom? Bom, uma vez dito isso, vamos agora refletir nessa questão, né, que eu vou apresentar para vocês aqui. É verdade que toda a tradição bíblica afirma que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o que nós chamamos de Pentateuco, que significa 5 livros, ou 5 recipientes, né, onde os livros são colocados dentro de cada recipiente, tá certo? 5 livros. Moisés, segundo a tradição oral, segundo a tradição bíblica, que é a revelação escrita, ele é o autor do Pentateuco. Tá? Então você vai encontrar textos, tanto no próprio Êxodo, o livro de Êxodo, onde diz que Moisés escreveu, né, alguma coisa. Você vai encontrar textos aí no próprio Pentateuco dizendo que Moisés recebeu a ordem para escrever. A ordem de quem? A ordem de Deus para escrever. Tá certo? Tem aí 2 textos aí só para você ver. Nós vamos ver lá no Novo Testamento também, tanto os apóstolos falando, né, que Moisés deu a lei, e nós vamos encontrar o próprio Jesus dizendo que foi Moisés que escreveu a lei. Veja, por exemplo, esses textos onde o próprio Jesus diz que Moisés escreveu. Inclusive, nas escritas de Moisés, né, que deu o Pentateuco para o povo, essas escritas faziam referências sobre o próprio Cristo. Ok? Então Moisés escreveu, ele é autor, o principal autor do Pentateuco. Nós não temos dúvida disso, senão nós teríamos que dizer que toda a tradição e os apóstolos e até mesmo o Senhor Jesus estariam mentindo. Isso seria um absurdo, né? Não se inventa um autor, tá? A grande pergunta, então, não é discutir aqui se Moisés é o autor, mas a questão é saber se ele é o único autor, o autor exclusivo do Pentateuco. E a resposta é não, ele não é um único autor, tá? E eu quero aqui, inclusive, dizer para vocês que não há nenhum problema nisso, tá? Porque, veja, quando a gente pega, por exemplo, só como exemplo, o João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi o grande, ilustre tradutor da Bíblia, né, para a língua portuguesa. Ele traduziu a língua para o português, traduziu a Bíblia para o português, para a nossa língua portuguesa, ok? Para a língua portuguesa. E o João Ferreira de Almeida, que é lá do século 17, né, 1600 e alguma coisa, que fez a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, e é uma das Bíblias preferidas, né, que temos na nossa língua. Não sei se vocês sabem, mas ele traduziu o Novo Testamento inteiro, tá? O Novo Testamento inteiro, mas o João Ferreira de Almeida não concluiu o Antigo Testamento. Ele começou a traduzir também o Antigo Testamento, mas morreu, faleceu antes de terminar. Então, ficaram vários livros sem tradução. E então, o que aconteceu? Alguns anos depois, amigos, pessoas, discípulos, alunos do João Ferreira de Almeida, pessoas que estavam ali juntos, que também gostavam, né, estavam envolvidos nesse trabalho dele, eles foram lá e concluíram a tradução do Antigo Testamento. Tá? Então, veja que foi João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia
para a língua portuguesa, lá no século XVII, mas não é o único tradutor. Mas quando você pega uma Bíblia, o que dizem? Uma Bíblia em língua portuguesa, o que dizem para você? Que a tradução é de João Ferreira de Almeida. Você sabe que que tem outros tradutores? Você não sabe. Eles ficaram no anonimato, pessoal. Esses outros tradutores que ajudaram na tradução, que ajudaram nesse trabalho para concluir o Antigo Testamento, que estava incompleto, né, na tradução, estava com a tradução incompleta, eles não aparecem, né, porque eles fizeram um trabalho que era, na verdade, para honrar o trabalho de João Ferreira de Almeida. Então, João Ferreira de Almeida leva aí toda a fama sozinho, né, de ser o único tradutor, mas na verdade ele não é o único tradutor, né, da Bíblia para a língua portuguesa. Ficou claro isso? Mas toda vez que você vai comprar uma Bíblia, né, da versão João Ferreira de Almeida, você vai falar, eu vou pegar uma Bíblia da tradução de Almeida. É ele, a referência, porque ele é o principal tradutor. Da mesma maneira, a gente entende na questão das autorias, né, ou melhor, na questão da autoria, vou falar aqui no singular, a gente atribui a Moisés, sendo ele o quê? O principal autor do Pentateuco, tá? E não o único, mas outros caíram no anonimato. Nós não sabemos exatamente quem são os outros autores que complementaram os textos que compõem os 5 livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés não é o único autor desses livros, mas nós não sabemos quem são os outros autores, tá? E aí tem pelo menos 2 teorias interessantes que a gente pode usar como uma ideia, né, de quem seriam esses outros autores. Então, a primeira teoria, que alguns gostam de trabalhar com ela, é de que o Moisés escreveu muita coisa que está ali no Pentateuco, nos 5 livros, tá? Mas depois o Josué, que é o sucessor, né, o sucessor de Moisés, ele vai escrever mais algumas coisas e vai incorporar ali no livro depois da morte de Moisés. Depois de Josué, lá na frente, depois do tempo dos juízes, eles acreditam que o Samuel, né, o profeta Samuel, aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e ungiu também o segundo rei, que é Davi, eles dizem que o Samuel também, há uma teoria, isso é uma tese, é uma teoria, tá? Não é uma coisa que nós estamos afirmando, é uma teoria. Que Samuel teria também inserido várias coisas ali, complementando, dando mais informações para compor esses 5 livros, tá? E finalmente eles vão dizer que depois do exílio da Babilônia, nossa, aí nós estamos falando lá na frente, 1000 anos e pouco depois de Moisés, tá? Lá na frente, depois do exílio, depois do fim do cativeiro da Babilônia, né? Quando eles estão saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém, né? Como todos sabem, Israel, que na verdade já não é o Israel completo, mas é um Israel dividido, porque depois da morte de Salomão, o reino de Israel, a nação se divide, e 10 tribos vão formar o reino do norte, e 2 tribos, sendo elas Benjamim e Judá, vão formar o reino do sul, né? E aí nós estamos falando aonde está Jerusalém, reino do sul, onde está Jerusalém, e aonde todos os reis são descendentes diretos de Davi, tá certo? Então, aí a gente vai ver que nesse reino do sul vai acontecer lá no ano 586, o Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém, né, e vai vencer ali os combates, e então vai destruir os muros de Jerusalém, deixando a cidade fragilizada, vai saquear, é ali que some, desaparece a Arca da Aliança, nunca mais eles encontram a Arca depois da invasão de Nabucodonosor, né, no templo, eles invadem o templo, saqueiam, e aí a gente vai ver então que eles levam pessoas, né, deixam lá muitos lá em estado de pobreza,
e levam muitos para o cativeiro para servir na Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos, né, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E aí é nesse contexto que está a história, tá? E aí depois de um tempão lá, né, mais de 80 anos, né, nessa situação, a gente vai ver então o início do retorno desse povo do cativeiro começar a voltar para sua terra. Aí entra em ação o Neemias, né, que é o restaurador dos muros, e também o Esdras, que é um escriba, né, que vai ensinar a lei ao povo, né, e ele vai levar o povo a ouvir novamente a lei de Deus e a retomar com seriedade ali a tradição, né, que Deus tinha passado já para todos os antepassados, para seguir firme na visão e na tradição judaica, tá? E aí a gente vai ver então que nessa teoria o Esdras seria aquele que complementou o livro, tá? E não somente o Pentateuco, aí até mesmo outros livros, ele teria feito uma compilação, tá? E complementado vários textos, inclusive do livro de Reis, Crônicas, que não é o único autor, mas ele teria pego todos os rolinhos, todos os livrinhos que tinham, né, em formato ali de rolo, e teria então acrescentado informações, complementado coisas ali no texto, para quê? Para que aquela geração pudesse ter clareza dos textos que foram passados lá desde o tempo de Moisés até aquele momento, por volta ali de 430, 450 antes de Cristo, tá? E é depois aí que é o formato final da Bíblia hebraica, né? A Taná, que é a Bíblia completa, que vai de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento. Para nós é Antigo Testamento, né? Porque nós temos o Novo Testamento, nós cristãos. Mas os judeus não têm o Novo Testamento, eles só creem no Antigo Testamento, que para eles é a Taná, né? A Bíblia hebraica, tá? Então, assim, é o formato final, então, que eles vão ter desde Esdras até os tempos de Jesus, até os dias atuais, tá bom? Em Esdras ali é complementada toda a estrutura, né, escrita da Bíblia hebraica, tá? Então, essa é a primeira tese. A segunda tese de quem seriam os autores, além de Moisés, a segunda tese, tá? É que haveriam 4 fontes, 4 autores de tempos diferentes, ou autor ou grupos de autores de tempos diferentes e de tradições diferentes dentro do próprio judaísmo, que escreveram esses textos além de Moisés. Moisés escreveu, mas outras fontes vieram e complementaram esses textos. E estas fontes são conhecidas como fonte javista, ou seja, daqueles que usam o nome Iavé, né? Javé. Algumas traduções da nossa Bíblia em português colocam como Jeová, né? Mas aí seria Iavé. E que eles, por serem dessa tradição, já naquele período, né, onde os sacerdotes ali temem falar o nome de Deus, né, e não usar o nome de Deus em vão, eles substituem a escrita, né, Yahvé, do nome sagrado de Deus, e para evitar ficar tomando o nome de Deus em vão, eles substituem para Adonai, que seria o Senhor, Adonai, Senhor. Então chama Deus de Senhor no lugar de Yahvé, tá? E algumas vezes chama Deus de Eterno, né, o Eterno, tá certo? Então, são da tradição javista. Outra fonte de outro período, de outra tradição, tá? Que vai escrever coisas que vai complementar, que vai se unir à tradição javista, vai ser conectado junto com os escritos da tradição javista, e está o autor ou o grupo de autores da tradição eloísta, que são aqueles que
chamam Deus, né, de Elohim, né, e Elohim. E aí eles não usam o termo Yahvé e nem o Adonai, mas chamam Deus, eles chamam o Senhor Eterno de Deus, né? De um modo mais genérico, digamos assim. Elohim, tá certo? Soberano, né? E aí existem também a possibilidade de haver uma terceira e quarta fonte, que seriam elas a fonte sacerdotal, que aí a letra P, porque é de priest, né, do termo que significa sacerdote, aonde um grupo mais ligado à visão sacerdotal teria complementado muita coisa ali, ligadas aos costumes, né, às festas, aos rituais, né, e teria dado mais foco nessas questões, sendo também incorporado às outras duas fontes. E, por último, a fonte deuteronomista, que seriam aqueles que dão mais robustez, né, nas leis morais e também em outras questões ligadas como datas, né, genealogias e coisas do tipo, né? Bom, seja como for, dizem nessa tese documental, que é uma teoria, que junto com os escritos originais, escritos ali por Moisés, escritos ali por talvez Josué, até Samuel, enfim, e essas fontes, esses 4 autores ou 4 grupos de escritores de tradições diferentes e de tempos diferentes, ao passar dos anos, né, na história de Israel, eles tiveram a união desses livros, desses escritos, o que deu o que formou a Bíblia, a Taná, né, dentro da cultura israelita, do jeito que a gente conhece hoje na Bíblia hebraica, tá? Então, só para você entender que existem estas duas teses, tá bom? Elas são interessantes e se a gente abraçar uma delas, né, uma dessas teses, ou considerar a possibilidade de uma ou de outra, não anula de modo algum o fato de que Moisés foi um dos escritores e o principal escritor do Pentateuco, tá? Não anula isso. E também não tira a credibilidade da Bíblia como palavra de Deus revelada, escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Por que não anula? Porque é Deus que está trabalhando, queridos, para que as escrituras fossem produzidas. Agora, Deus usou quem? Pessoas, ele usou homens. Antigo e Novo Testamento, Deus usa homens como instrumentos. E não importa se é Moisés e mais autores, né, ou se é só Moisés, né, lá no Pentateuco. Não interessa se Samuel, escrevendo o livro de Samuel, tem outros autores ou é só Samuel mesmo. Essas coisas, o ortodoxo, ele não deve ficar se descabelando com isso. Isso aí são questões secundárias. Não são doutrinas fundamentais, ensinos fundamentais. São questões técnicas que estão em torno da mensagem que é passada. Então não tem nenhum problema se a gente considerar essas hipóteses, tá? Ok? Não tira a seriedade das escrituras. Lembrando que o próprio Novo Testamento, né, nós temos aí vários autores, né, que escrevem também. Só o Evangelho nós temos 4 canonizados, né, e entre os 4, 3 são sinóticos, ou seja, são vistos a partir do mesmo ponto de vista, né? E eles se complementam, né? Quando a gente lê os 4 evangelhos, nós temos informação que um tem que o outro não tem, e isso amplia para nós aquilo que Jesus fez e ensinou. Por exemplo, tá? Se você pegar o Evangelho de João, só o Evangelho de João vai narrar para nós, por exemplo, né, o milagre de Jesus, que foi o primeiro milagre dele no início de seu ministério, que foi entrar numa festa de casamento e transformar água em vinho, né? E complementa, né, os demais evangelhos. Então não tem nenhum problema se vários autores trabalharam para compor a unidade de um livro, desde que todos eles eram servos de Deus e estavam na direção do Espírito Santo, ok? E detalhe, tá? Detalhe importante,
que fique aqui muito claro que, mas a autoria é importante. Sim, e não é, porque assim, se você for ver, nós temos vários salmos canonizados na Bíblia do Antigo Testamento, e tem salmos que nós não sabemos a autoria, temos salmos anônimos na Bíblia, certo? Outra coisa que nós temos também é o próprio, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Até hoje não se sabe quem é o autor, né? Tem hipóteses, alguns dizem talvez seja Paulo, outros dizem talvez seja Apolo, outros dizem talvez seja Priscila e Áquila, né? Mas na verdade, alguns chegaram a dizer que pode ser Barnabé e até mesmo o Clemente, né? Queridos, especulação, nós não vamos ter nunca uma certeza de quem é o autor. Lá no século IV, quando a Bíblia passou pelo processo da canonização, o Novo Testamento, eles já lá naquele período não sabiam quem era o autor, tá? Imagina hoje, nós, há 2000 anos atrás, depois, né? Se nós vamos saber quem é o autor. Mas o conteúdo de Hebreus, ele é totalmente bíblico, profundo, e traz luz a várias questões, né? Quando nós lemos o Antigo Testamento e compreendemos à luz do Novo Testamento, tá? Então, por isso que é muito importante. Agora, pastor, mas por que você está dizendo que Moisés não é o único autor, que essas teorias das 4 fontes, ou então essa questão aí da primeira tese, de que teria sido Josué complementado os textos do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés escreveu, e que depois Samuel teria complementado, e Esdras, lá depois do exílio, complementou ainda mais, dando mais conteúdo, mais clareza para os textos. Bom, é simples, e é analisando o próprio texto que a gente enxerga isso. Vamos lá, então, analisar essas questões? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai ver, por exemplo, as narrativas na terceira pessoa. Muitos textos estão em narrativa de terceira pessoa. Tá? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o livro de Êxodo, que é Moisés, segundo livro do Pentateuco, né? Só para vocês entenderem aqui. Êxodo 34, se você quiser, pode acompanhar aí a leitura. Vou abrir aqui. Tá? Êxodo 34 diz assim aqui. 34 não, perdão. Êxodo 14, corrigindo aí. Êxodo capítulo 14, tá? Eu estava abrindo errado aqui. Êxodo 14, vamos lá. Veja aí que eu falei para vocês como o texto está em terceira pessoa, tá? Diz assim no versículo 1, ó. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e acampem à beira-mar de fronte com Baal-Zefon. Veja, o versículo 1 está dizendo isso aí, ó. Disse o Senhor a Moisés. Ele não está dizendo assim, o Senhor disse para mim, né? Ele está falando, disse o Senhor a Moisés. Ou seja, aí já é alguém que está narrando sobre o que Deus disse para Moisés. Então, já é um outro escritor aí, não é Moisés. Já fica claro isso aí para nós, tá? Existem algumas pessoas que querem dizer que Moisés, por uma questão de humildade, ele está escrevendo para o povo, então para ele não se colocar ali, né, como o autor, ele vai e coloca a terceira pessoa como se não fosse ele. Irmãos, eu não acredito que isso passaria pela cabeça de Moisés, tá? Para mim é algo que foi escrito posteriormente, né, seja Josué, seja Samuel, seja Esdras, ou seja qualquer uma dessas fontes que eu citei agora, é alguém narrando o que Deus fez na vida de Moisés, tá? Ali. Então tem vários trechos assim, vários capítulos, né? Que a gente vai ver a narrativa em terceira pessoa. Então, para mim aqui já não é Moisés, é alguém falando sobre Moisés num livro que é atribuído a Moisés como autor, ok? Outro ponto que é importante, vamos lá. No livro de Gênesis, agora vamos para o Gênesis, primeiro livro, né? Primeiro livro aí do Pentateuco. Gênesis no capítulo 36,
versículos, deixa eu ver aqui que versículo que tá. Vamos ver aqui. Versículo 31, Gênesis 36, capítulo 36 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, tá? Versículo 31 diz assim: E estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Vamos lá, vamos pôr a cabecinha aqui para funcionar. O que tem de estranho aí? Vamos lá. Quando surgiu o primeiro rei de Israel? Primeiro rei de Israel. Surgiu apenas mais ou menos por volta de 400 anos aí, mais ou menos depois de Moisés. Certo? Mais ou menos esse período, mais ou menos isso aí. Que fosse 350 anos depois de Moisés. 400, 350 anos depois de Moisés. Significa, queridos, que se o texto está dizendo essas são as terras, aliás, esses são os reis que reinaram na região de Edom, antes que houvesse rei entre os israelitas, o que o texto está dizendo muito claro é que a pessoa que está escrevendo isso aqui viveu depois de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro, né? Então quem escreveu isso está vivendo depois, e provavelmente muito depois de Saul, tá? Porque o texto diz que antes que houvesse rei entre os israelitas, pode ser no tempo de Salomão, pode ser no tempo de Esdras, né? Não sabemos. Só sabemos que é muito depois, ou pelo menos depois de Saul, né? Ou seja, em período de monarquia. Então, Moisés já tinha morrido já fazia muito tempo. Não pode ter sido Moisés. O texto está dizendo aqui, antes que houvesse rei em Israel, né? Então fica claro aí que quem escreveu isso aqui está vivendo muito tempo depois, porque já está vivendo no período da monarquia, já está vivendo a realidade onde existem reis em Israel, ok? Tá ficando claro para você por que tem vários trechos aqui que foram colocados depois, né? E dentro das teses que eu já apresentei para você, dentro dessas possibilidades. Então não pode ter sido Moisés, tá certo? Eu poderia mostrar aqui um monte para você de evidências. Tem várias, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou pôr algumas, tá? Sem falar, por exemplo, o Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio agora? Só para você entender. Deuteronômio. Em Deuteronômio, lá nós temos o capítulo 34 de Deuteronômio, né? Aonde vai narrar a morte de Moisés, né? Ora, Moisés não pode ter escrito sobre a própria morte, né? Obviamente. Então, o livro de Deuteronômio tem trechos aqui que com certeza não foram Moisés. Não foi Moisés, aliás, não foi Moisés que escreveu, ok? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 34, o versículo que nós vamos ver aí é a partir do versículo 5. Olha o que diz aí. De novo, uma narrativa na terceira pessoa, tá? Mostrando que não foi Moisés que escreveu em terceira pessoa, tá? E narrando, inclusive, a morte dele. Olha só. Versículo 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Agora veja a continuidade ou a continuação do texto. Versículo 6. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas, agora presta atenção nisso, olha aqui, ó. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Até hoje, quando? Alguém está falando, você entende que alguém está falando há muito tempo depois que ele foi sepultado. Rapaz, ele faz um tempão que foi sepultado, você acredita? E até os dias de hoje, nunca ninguém descobriu aonde foi seu túmulo, onde estava o seu túmulo. Então, queridos, você vai ver aí que o texto é claro, dizendo, primeiro, está em terceira pessoa, não pode ter sido Moisés. Segundo, fala da morte dele, com certeza não é ele que escrever sobre a própria morte e o seu próprio sepultamento. E terceiro, ainda tem esse detalhe, que quem está dizendo, escrevendo, está dizendo até hoje, até os dias de hoje, ou seja, faz muito tempo se passou e a gente ainda não sabe onde foi o túmulo dele,
né? Depois a gente vai ver ainda aqui, ó, o versículo 10, que traz uma prova ainda mais evidente que isso aqui deve ser lá nos tempos de Esdras, aqui no versículo 10, e isso me faz acreditar isso, tá? Que diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó e contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Veja, está dizendo que nunca mais em Israel se levantou alguém como Moisés. Queridos, o próprio Moisés disse que um dia, o próprio Moisés disse isso nos seus escritos, ele disse: um dia Deus levantará um profeta no meio desse povo aqui, no meio dos hebreus, né, no meio do povo de Israel, alguém semelhante a minha, semelhante, né, a minha semelhança, alguém como eu. E a ele vocês ouvirão. Tá na referência aí que eu estou falando. Irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas que estão acompanhando, seminaristas, estudantes de teologia, amantes da Bíblia, quem é maior que Moisés? Se o texto está dizendo até hoje nunca ninguém se levantou como Moisés, provavelmente é lá do tempo de Esdras, dizendo o seguinte: olha, tanto tempo se passou, e de todos os profetas que se levantaram depois de Moisés, Isaías, Jeremias, né? Todos os profetas que se levantaram, todos, os grandes, os menores, nem mesmo Elias, Eliseu, grandes profetas, nenhum deles foi como Moisés, como o Senhor falou face a face, e nenhum deles fez tanta maravilha e mostrou tantos sinais diante do povo como Moisés. Percebe que aí provavelmente já lá nos tempos do profeta Malaquias, nos tempos de Esdras, provavelmente, que 450 antes de Cristo, mais ou menos, sabe? Qual é o grande profeta, irmãos, que vai aparecer depois de Moisés? O maior que Moisés, maior que Moisés. Jesus, sim, Jesus. Depois de Malaquias, queridos, vai aparecer João Batista, que vai abrir caminho para a manifestação do Senhor Jesus, para iniciar o seu ministério, e então se manifesta Jesus aos 30 anos de idade, quando começa o seu ministério. E ele é maior que todos os profetas do mundo, porque ele não é só um profeta, né? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que encarnou, aleluia, na Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Ele é Deus encarnado e é o Salvador do mundo e é o Senhor da nossa vida, tá bom? Mas ele tinha também um ministério terreno, no ministério terreno de Jesus, ele também tinha um ministério profético, tá? E muitos o viram como um grande profeta, tá bom, queridos? Só para você entender isso, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês um exemplo, tá? Um textinho aí de Gênesis, né? Um texto aí em Êxodo, mostrei outro texto para vocês aí em Deuteronômio. Então, você percebe aí, tem muito mais, tá? Só mostrei isso daí só para você ter base, para você entender do que nós estamos falando, tá? Então fica aí claro que Moisés não é o único autor do Pentateuco, tá? E tem uma coisa muito interessante, tá? Onde alguns teólogos vão entender, dentro da teoria das fontes, vou pegar, por exemplo, só dois exemplos, tá? Assim não, assim é 4, né? Só 2 exemplos para você entender uma coisa muito interessante, tá? Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, você encontra uma diferença no capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2 falam da criação, né? Deus criando as coisas. Mas existem detalhes no capítulo 2 que não tem no capítulo 1. Por exemplo, o capítulo 2 vai falar do Jardim do Éden. Nós não temos esse detalhe lá no capítulo 1. O capítulo 2 também vai falar como Deus criou a mulher,
que ele cria primeiro o homem, coloca um sono no homem, né, no Adão, e depois de Adão adormecer profundamente, o Senhor vai ali da costela de Adão, ele forma uma mulher, né? E dá a mulher a Adão. Nós vemos esses detalhes aí, tanto do jardim como a formação da mulher, de forma muito diferente do capítulo 1. O capítulo 1 não fala ali do jardim, né, necessariamente, não dá os detalhes, né, inclusive não dá os detalhes ali do fruto da árvore da vida e do fruto do conhecimento, que lá no capítulo 2 tem detalhes. Mas no capítulo 1, e não fala da mulher como foi formada. No capítulo 1 já tem uma diferença. Né? No capítulo 1, primeiro, que a criação ela tem uma ordem. Deus criou todas as coisas, até chegar no sexto dia, onde cria o homem e a mulher. Só isso que fala. O homem e mulher, macho e fêmea os criou. Certo? E são esses detalhes aí de diferença. Mas é uma coisa muito interessante, quando você vai para a língua original, você percebe algumas diferenças, tá? Primeiro, tá? Você vê na questão literária. Como eu falei para você, a fonte eloísta chamava Deus de Elohim, né, Deus, certo? Já a fonte javista trocava o nome Yahvé, usava o termo Yahvé para se referir a Deus, mas para não chamá-lo de Yahvé, chamava Deus de Adonai, né, que é Senhor, ok? E aí a gente vai observar então que se você ler o capítulo inteiro de Gênesis capítulo 1, né, capítulo 1 inteiro, você vai ver que o nosso Senhor é chamado de Deus. Olha lá para você ver. Então Deus fez, no princípio criou Deus o céu e a terra, e Deus fez isso, e viu Deus que era bom, né? E Deus fez o primeiro dia, e viu Deus que era bom, e Deus disse isso, e Deus viu que era bom, e Deus fez aquilo, e viu que era bom, e Deus. Pode ler aí, leia o capítulo 1 todo aí que você vai ver. Agora, quando você lê o capítulo 2, você já percebe que Deus é chamado diferente. Algumas traduções vão colocar o Senhor disse, o Senhor fez, o Senhor apareceu, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. E detalhe, o Senhor Deus, né? Algumas traduções vai colocar Senhor Deus. E aí, no capítulo 2, então é Adonai que aparece, e não Elohim. O capítulo 1 inteiro é Elohim, o capítulo 2 inteiro é Adonai. Mostrando aí que parece que tem duas fontes distintas, né? Falando sobre Deus dentro dos seus aspectos, né, muito peculiares, tá bom? Mais um detalhe aí para você ver. Tem muitas outras informações, tá? Que você poderia aprender aqui, né, dentro desse conteúdo que eu estou passando, mas vai ficar para um outro momento. Tá? Isso aí é só para lançar luz aí, lançar alguns, como que eu posso dizer? Insights, né? O pessoal gosta de usar a palavra insights, né? Dentro dessa degustação teológica, só para você perceber aí que apesar de Moisés ser o autor e o principal autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele com certeza não é o único. E aí tem essas teorias que eu passei para você aprender um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, se inscreve no canal, curte o canal, dá um joinha aí, é importante para nós, e compartilha. Tá? Eu quero só sugerir para você algumas leituras que acho que vai ser interessante dentro disso que eu falei para vocês. Alguns livros que eu vou sugerir. O primeiro deles é A Formação do Antigo Testamento. É esse aí, ó. Tá? A Formação do Antigo Testamento, do Rolf Rendorf, tá? É pela editora Sinodal. Tá? Tá aqui, tô tampando aqui, ó. Essa editora aí. Acho que tá meio embaçada a minha câmera, né? Não vai no câmera. Câmera, câmera. Câmera é a Câmara dos Vereadores, né? Minha câmera tá meio embaçada, mas a editora aí é a Sinodal, ok? São de publicações luteranas, tá? A Formação do Antigo Testamento. Isso aqui ele apresenta um pouco da teoria das 4 fontes, tá bom? Outro livro aí é esse aqui da editora Paulus, editora católica, né? A Paulus, tá? Mas é muito interessante, muito interessante. Esse livro aqui é do Ivo Storniolo e do Euclides Balancini, tá? Como ler o livro de Gênesis, pela editora Paulus. Bem legal esse livrinho aí, tá bom?
Tá aí o nome dos autores, tá? São livros bem fininhos esses dois. Tem um outro que é um pouco mais clássico, um pouco mais conservador, mas é muito bom. É esse aqui, o Pentateuco, tá? Do Paul Hoff. Paul Hoff, o Pentateuco. Esse livro aí, pela editora Vida, Vida Acadêmica, tá? Paul Hoff, o Pentateuco. E para finalizar dessas sugestões, tem esse livro aqui do Marcos Botelho, pela editora Thomas Nelson, Brasil. Esse livro aí, ó, O Mosaico Bíblico, tá? Que vai falar um pouquinho dessas questões aí sobre a escrita da Bíblia, né? Como foi formado, o período, tal, bem legal. Esses livros aí eu sugiro aí que você leia, que vai agregar bastante dentro disso que eu falei para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Continue acompanhando o canal, divulgando, compartilhando, seja sempre bem-vindo e, pô, se inscreve, compartilha, chama a galera, vamos fortalecer e não esquece de dar um joinha, porque quando você faz isso, nosso vídeo aparece para mais gente, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima degustação teológica, se Deus quiser.